Há uma proposta bíblica, na verdade, elas são duas, e quanto mais rápido você descobrir isso, mais fácil fica. Quantas pessoas aqui já apertaram um parafuso com uma faca? Levante a mão, por gentileza. Pois é. Provavelmente você fez isso porque não tinha uma ferramenta adequada para utilizar no momento que você precisava. E como você precisava resolver o problema, você fez uso daquilo que você tinha à mão. Eu acho que você já notou que é muito mais fácil apertar um parafuso com uma parafusadeira do que com uma faca ou até mesmo com uma chave de fenda ou Phillips. Ou seja, quanto melhor e mais eficiente for a ferramenta que você tiver na mão, inevitavelmente, com menos esforço, mais assertivo, com menos desgaste, você vai conduzir a sua missão. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Eu olho para pessoas que têm um estilo de vida que ele vai chegar, é verdade, mas o nível de esforço que ele faz, o nível de dor que ele sente, o nível de frustração que ele se submete, às vezes é muito alto. E algumas pessoas acham que o que a Bíblia está propondo é uma lei de compensação. Certo? Tem gente que diz, pastor, eu vim aqui nesse mundo para sofrer e depois eu vou para o céu. Certo? Porque eu preciso sofrer aqui para alcançar lá. Eu acho que você não conseguiu acompanhar a visão direito. Segundo a Bíblia, você veio aqui a essa terra para tirar onda. Você veio a essa terra para viver o sobrenatural, o incrível, o extraordinário, o fantástico. E depois que essa experiência sua como ser humano, porque você não é um ser humano que veio ter uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que veio ter uma experiência humana. E assim que ela acabar, você volta para onde você, ou de onde você veio, você volta para o Senhor. Amém? É lógico que algumas pessoas ainda não entenderam isso, estão sofrendo pra caramba. E a gente está tentando ajudar essas pessoas a sofrerem menos. Certo? Por quê? Porque elas tomam decisões erradas e depois transferem responsabilidade para os outros. Ok? Uma das criaturas que mais me impressiona na Bíblia é a serpente. Ok? Porque ela não culpa ninguém. Até porque não fala. Se falasse, tivesse passando um ratinho, ela diria, não sou eu, é o rato. Ok? Porque as pessoas têm tendência a fazer isso, a responsabilizar os outros por responsabilidades que são suas. Então hoje eu quero, nessa manhã, refletir com você para fazer sua vida melhorar. Posso ouvir o amém? Amém? E a primeira coisa que você precisa entender é que a bênção não está no lugar, mas sim em você. Amém? Se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. O deserto tem que florescer porque você chegou. E onde você chega, Deus chegou junto com você. Você está entendendo? Então, é isso. Eu queria que você lembrasse quando Abraão está se separando de Ló. Abraão é o patriarca, ele é o chefe, ele é o cabeça. O direito de escolha é dele. Sim ou não? E porém ele olha para seu sobrinho e diz para ele, para onde você quer ir? Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para trás, eu vou para frente. Mas preste atenção, a vantagem é minha. Sou eu que estou olhando, eu posso escolher o melhor lugar. E o que Abraão está dizendo para Ló, para mim e para você é, a bênção não está no lugar para onde você vai. A bênção está em você. Onde você estiver, você vai prosperar. Você pode ser próspero neste lugar, nesse estado, nesta cidade, certo? E você pode ser próspero em qualquer lugar. Pare de achar que a bênção está no lugar. A bênção não está no lugar. A bênção está em você. Amém? É assim que funciona. Por isso que pessoas às vezes não conseguem se estabelecer num lugar. Parece um nômade. Basta os recursos se esvair. Mesmo recurso sempre, em determinado momento. Eu sou da roça e eu aprendi uma coisa quando vem a seca. Todas as vezes que a água baixa, o rio mostra as pedras. Porque todas as vezes que os recursos diminuem, inevitavelmente os problemas aparecem. Deixa uma crise chegar no seu casamento para tu ver se as pedras não aparecem. Nossa, elas não estavam, sempre estiveram ali, só que você não via e agora vê no momento de crise. Então talvez a melhor coisa que você tem que fazer hoje é mudar a sua mentalidade, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa ampliar a sua visão, cuidado com ela. Vou te contar uma historinha para elucidar isso, ficar mais fácil. E talvez você vai rir um pouquinho, até e ele... Vocês estão rindo de quê? E ele comprou uma peruca. Diz que uma das maiores facetas do humorismo é fazer humor consigo mesmo, certo? Só que ele era um obreiro de uma igreja muito tradicional. E quando ele chega agora na igreja como obreiro, com aquela peruca, uma confusão foi estabelecida. Porque a vaidade chegou na igreja. E os outros irmãos se reuniram e disseram, o pastor Antônio, ou o irmão Antônio está vaidoso. E precisamos cortar isso pela raiz, porque já a vaidade vai estar atingindo a todos, as nossas mulheres que vão chegar aqui agora de brinco, maquiada, vão cortar o cabelo. E aquela confusão foi instaurada.
O pastor estava meio, né, um certo cuidado de falar com o irmão Antônio, mas numa bela reunião que era para resolver outras coisas, as pessoas reunidas disseram: hoje nós vamos tratar do irmão Antônio. Então a conversa hoje aqui, irmão Antônio, chega aí. Ou irmão tira a peruca, ou perde a comunhão com Deus. Porque se Deus quisesse que os irmãos tivessem cabelo, seu cabelo não teria caído. Então você tem que aprender, porque isso é vaidade. E ou você tira a peruca ou perde a comunhão. Irmão Antônio, então, acuado, disse: olha, eu não vou perder a comunhão com meu Deus por causa de uma peruca. Isso é um absurdo. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu tiro a minha peruca para continuar com Deus, desde que vocês tirem a dentadura de vocês. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês também não tinha caído. E nesse momento o pastor bate em cima da mesa e diz: irmão Antônio, continua com sua peruca, que minha dentadura vai ficar onde está, ok? Então, quando nós abrimos um pouquinho a nossa visão, inevitavelmente nós vamos nos deparar com algumas religiosidades que não tem nada a ver com religião. Ok? A religião é boa, perfeita, para de falar mal de igreja. Igreja é um negócio extraordinário, mas tem uns crentes ruins. Casamento é um negócio fantástico, mas tem os maridos horrorosos. Tem umas mulheres terríveis. Filho é uma benção, mas tem uns que, se você pudesse, tinha comido no ninho. Ok? Então, em todos os lugares, no ambiente profissional, em todos os lugares, inevitavelmente nós vamos lidar com isso. Então, minha proposta hoje é que você amplie a sua visão, para que você consiga mudar um pouco a lente cuja qual você vê as coisas. Você lembra o que a Bíblia está dizendo? Se os seus olhos forem bons, você vive na luz, você conduz a sua vida para a luz. Se os seus olhos são maus, você vive em trevas. Mas tem uma coisa pior que ter os olhos ruins, segundo a Bíblia. Porém, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? A Bíblia está dizendo: se você está nas trevas, mas acha que está na luz, e treva não é inferno não, gente. Treva é ignorância. É só isso que a Bíblia está falando. Deixa eu te falar aqui, vamos olhar para os nossos ancestrais. Vamos lembrar agora, certo, dos nossos ancestrais. Lembra? O que acontecia quando a noite vinha para os nossos ancestrais? Tudo paralisava, porque não havia atividade noturna, porque não se tinha luz. Todas as vezes que as trevas chegam, inevitavelmente ela traz uma paralisação. O homem, né, no início da sua caminhada, escureceu, ele tinha que buscar abrigo, porque as feras saíam na noite para se alimentar. Então escurecia, o homem se escondia, até que um dia ele descobriu o fogo numa fogueirinha. E agora ele consegue, mediante aquela fogueira, ter alguma atividade noturna, iluminado por aquela luminosidade limitante. É verdade, ao redor de uma fogueira pode-se fazer o quê? Algumas atividades onde a luz da fogueira alcança. Com o tempo, o homem descobriu que poderia fazer um fogo móvel, poderia embebedar, né, algumas raízes, algumas coisas num betume, né, colocar num cabo, numa haste e fazer uma tocha. E agora, com a luz daquela tocha, ele poderia ir um pouco mais adiante da fogueira. Mas com o tempo as pessoas descobriram o combustível, seja ele hoje em forma de eletricidade. E agora se descobre que enquanto você tem combustível, você é capaz de romper as trevas. Nós temos aqui 3 estilos de vida, ainda hoje no mundo pós-moderno. Uma turminha que fica vivendo ao redor de uma fogueira, uma vida altamente limitante. Mas nós temos pessoas que já arrumou uma tochinha e está indo um pouquinho mais adiante. E nós já temos gente que tem combustível e que está voando nesse mundo. Você precisa entender que estilo de vida você vai ter. Você está entendendo? Sabe qual é o problema do medíocre? O medíocre é bom. E quando você vive num ambiente bom, ele é altamente perigoso, porque ele te impede de viver o sensacional, o extraordinário.